É com grande orgulho que daremos início hoje, dia 8 de agosto de 2023, à solenidade de inauguração do Centro Cultural da Justiça do Trabalho e da nova sede da Escola Judicial, professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, deste Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades, de suas excelências, os desembargadores e juízes de hoje e de sempre do TRT da Terceira Região, do vice-presidente do TJMG, diretor da Escola Judicial, desembargador Renato Dresch, do desembargador do TJMG, Luiz Carlos Gambogi, do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Gilberto Diniz, do juiz auxiliar da ENAMAT, Bruno Alves Rodrigues, que neste ato representa o ministro Maurício Goldinho Delgado, da secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras, que representa nesta oportunidade o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Numan. Agradecemos a presença do presidente da Matra 3, juiz Gesser Pacheco. Registramos a presença do senhor Júlio César Delgado, que neste ato representa o senador Rodrigo Pacheco. Agradecemos a presença do vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, representando a Câmara Municipal da nossa cidade. Desembargadora de sempre do nosso regional, vice-diretora da Faculdade de Direito da UFMG, doutora Mônica Sete Lopes, do Procurador-Geral de Justiça do Estado, Jarbas Soares Júnior, do diretor da Escola Judicial do TRT da 4ª Região, desembargador João Paulo Lucena, da desembargadora, diretora da EJUD do TRT da 11ª Região, doutora Ruth Barbosa Sampaio, e a diretora da Secretaria da Escola Judicial da entidade, Rejane de Aragão Oliveira, o vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Ramon Tássio de Oliveira, que nessa oportunidade representa o presidente do tribunal, desembargador Otávio Augusto de Nigres Bocalini. Procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Terceira Região, doutor Arlélio de Carvalho Lage, da vice-procuradora, doutora Márcia Campos Duarte, e da coordenadora de 1º e 2º graus do MPT, doutora Mariana Lamego de Magalhães Pinto. Procurador Regional da União na 6ª Região, João Batista Vilela Toledo, assim como do subprocurador, doutor Henrique Moreira Gaziri, do advogado-geral adjunto, Dr. Fábio Murilo Nazar, do coordenador acadêmico da Escola Judicial do nosso regional, Vitor Salino de Moraessa, do superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, Carlos Calazans, do superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, Fábio Henrique Silva Jardim, do assessor-chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Estado da Casa Civil, Rafael Magalhães, que nessa oportunidade representa a secretaria. Registramos a presença de Cátia Carneiro, que neste ato representa o presidente da Fundação Clóvis Salgado, Sérgio Rodrigues Reis. Agradecemos e registramos a presença do reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, padre Luiz Henrique Eloy Silva. Agradecemos a presença do comandante da 4ª Região Militar, general de divisão Paulo Alípio Valença. Agradecemos a presença do superintendente adjunto, da superintendente adjunta da Receita Federal no Brasil, auditora fiscal Joyce Machado, assim como do comandante Rodolfo Joanes, que é capitão de mar e guerra, que representa a capitania. O juiz auxiliar da vice-presidência do TRE, Marcelo Trigueiro, de Venina Inácia Leite da Cunha Pereira, que neste ato representa a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Agradecemos a presença do assessor jurídico do SINDEAC, Ricardo da Silva Castro, do diretor-presidente da Fundação Cristiano Ottoni, Benjamin Rodrigues de Menezes. E também registramos a presença da neta do arquiteto que fez o projeto deste lindo prédio,
é Paula Benatti Signorelli. Ela é neta do arquiteto Luiz Signorelli. Do diretor da Escola de Engenharia da UFMG, Cícero Starling. Do diretor executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade da MRV, Rafael Rocha Lafetá. E representando a MAT, que neste ato representa a doutora Kátia Hatten, registramos a presença da advogada Andréa Vasconcelos. Registramos a presença do chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, Nilza Costa Silva. Registramos com alegria a presença do advogado João Braulio Faria de Vilhena e Paulo Emílio Ribeira de Vilhena Neto. Registramos a presença do Instituto Cultural, a presença da presidente do Instituto Cultural, Flávio Gutierrez, Ângela Gutierrez. Também registramos com muita alegria a presença do Dr. Arnaldo Afonso Barbosa, que é professor da UFMG, e dos familiares do Dr. Ricardo Moalen, que é o nosso presidente, Maria Helena Moalen, Cláudia, Paulo de Tarso, Heloísa e Eduarda, que nos prestigiam. Registramos a presença da assessora de gabinete institucional e cerimonial da Superintendência da Receita Federal do Brasil, Cláudia Godoy, assim como de dois convidados que abrilhantam o nosso evento, convidados do nosso presidente, Oscar Castro, Sônia Castro. Registramos também, com muita alegria, a presença do presidente da Aster, Cássio Drummond, e da diretora do Cicobi Cobjus, Regina Dinelli, que está acompanhada do gerente-geral da entidade, Rodrigo Máximo. Agradecemos também a presença de Henrique José, que neste ato representa a Secretaria da Casa Civil. Agradecemos a presença dos gestores, servidores do nosso regional, advogados e demais presentes. Convidamos os presentes a celebrar o hino nacional, que será executado pelo Quarteto de Cordas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Para o descerramento da placa de inauguração do Centro Cultural da Justiça do Trabalho, convidamos o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Ricardo Antônio Moalen, acompanhado neste ato pelo primeiro vice-presidente, desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior, pela segunda vice-presidente, Rosimério de Oliveira Pires Afonso, pelo corregedor do nosso regional, desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, e pelo reitor da PUC Minas, padre Luiz Eloy e Silva.
placa consta a seguinte inscrição. Nesta data, 8 de agosto de 2023, foi inaugurado o Centro Cultural da Justiça do Trabalho da Terceira Região. Desembargador Ricardo Antônio Moalen, presidente. Desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior, primeiro vice-presidente. Desembargadora Rosimere de Oliveira Pires Afonso, segunda vice-presidente, ouvidora e diretora da Escola Judicial. Desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, corregedor. Desembargador Manuel Barbosa da Silva, vice-corregedor. Carlos Ataíde Valadares Viegas, diretor-geral. Thelma Lúcia Bretes Pereira, diretora judiciária. Ludmila Pinto da Silva, secretária-geral da presidência. Breno Dias Rodrigues, secretário de engenharia. Passaremos para o descerramento da placa de inauguração da nova sede da Escola Judicial, professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. Convidamos o presidente do TRT da Terceira Região, desembargador Ricardo Antônio Moalen, acompanhado neste ato pela diretora da Escola Judicial, desembargadora Rosimere de Oliveira Pires Afonso. Convidamos também o coordenador acadêmico da Escola Judicial, juiz Vitor Salino de Moura Essa, para o descerramento. Na placa consta a seguinte inscrição. Nesta data, 8 de agosto de 2023, foi instalada a nova sede da Escola Judicial, professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. Assinam o desembargador Ricardo Antônio Moalen, presidente, desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior, primeiro vice-presidente, desembargadora Rosimere de Oliveira Pires Afonso, segunda vice-presidente, ouvidora e diretora da Escola Judicial, desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, corregedor, desembargador Manuel Barbosa da Silva, vice-corregedor, Vitor Salino de Moura Essa, coordenador acadêmico da Escola Judicial, Carlos Ataíde Valadares Viegas, diretor-geral, Thelma Lúcia Bretes Pereira, diretora judiciária, Ludmila Pinto da Silva, secretária-geral da presidência, e Breno Dias Rodrigues, que é o secretário de engenharia. Esclarecemos que a placa será afixada na Escola Judicial. Dando continuidade a esta solenidade, procederemos ao corte simbólico da fita que abrirá oficialmente as portas do Centro Cultural e da nova sede da Escola Judicial, professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, à população. Convidamos o presidente do TRT da Terceira Região, desembargador Ricardo Antônio Moalen, acompanhado neste ato pela segunda vice-presidente e diretora da escola, desembargadora Rosimere de Oliveira Pires Afonso, e pelo diretor-geral do nosso regional, Carlos Ataíde Valadares Viegas. Convidamos o magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Padre Luiz Henrique Eloy Silva, para a bênção das instalações. Só um cantinho aí, né, doutor César? E, doutora? A coluna é muito triste, né? Mas olha que é. O senhor quer deixar comigo? Deixa eu... Tá bom. Tá. Aí eu vou para lá.
César? Pode ficar à vontade. As narrativas se constroem sempre a partir de olhares que se voltam para os fatos e os narram na perspectiva daquilo que o olhar colheu. E são as narrativas que dão sentido aos fatos que já se passaram, porque uma vez passados, eles não podem ser lembrados, a não ser pelas narrativas que o compõem, aqueles fatos que já se passaram, que são fruto de um olhar. Nesse momento em que nós ouvimos a Ave Maria, na versão de Bas Gounod, o nosso relógio indica a hora do anjo, a hora que na tradição católica se invoca esta maravilhosa cena do anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. E o ponteiro indica o infinito, o ponto mais alto do relógio. Significativo também que o Dr. Ricardo, na condição de presidente, que realizou, capitaneou, junto com uma equipe de alta qualidade, as reformas e restaurações deste prédio, deste centro cultural, mas também da nova escola judicial, tenham querido uma bênção neste evento. Esta bênção faz parte da narrativa que constituirá doravante a memória desta data. E a palavra bênção também em si mesma é muito significativa. Na origem hebraica, curiosamente, ela pode significar tanto uma palavra bendita, quanto uma palavra maldita. Por exemplo, no dia em que Jó ficou completamente entristecido diante da condição em que ele se encontrava, ele falou em hebraico com a mesma construção verbal: maldito seja o dia em que eu nasci, que posteriormente alguns interpretariam como bendito seja o dia em que eu nasci, na dicotomia da ambiguidade do termo. O latim e o grego não fizeram a mesma coisa, porque no caso do latim, a palavra eulogia, do verbo eulogein, significa uma palavra de bem, uma palavra que auspicia um bem. E na mesma forma, o latim benedicere, do qual veio bem dizer em português ou abençoar, traz também esse auspício positivo. Nada mais é para nós cristãos e para nós católicos dar uma bênção a um lugar, abençoar um espaço, é abençoar sobretudo as pessoas que frequentam esse espaço, que trabalham nesse espaço, que vivem dignamente do seu labor neste espaço, e acolher as pessoas que também haverão de frequentar esse espaço, que a partir de hoje, na narrativa que construiremos com o olhar desta reforma tão significativa, também é uma narrativa de bênção.
E se nós abençoamos os outros, se nós dizemos coisas boas para os outros, muito mais sentido então se essa palavra de bênção vem do próprio Deus, do Criador, daquele do qual provém tudo aquilo de bom que nós temos. Nesse momento então, eu procederei com a bênção destes espaços, mas como reza o ritual da Igreja Católica, particularmente a bênção das pessoas que aqui estão e das pessoas que por aqui passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai de bondade, que quiseste santificar a obra do trabalho humano por meio da encarnação do vosso Filho, que nascendo na família de Nazaré, aprendeu também a dignidade do trabalho com seu pai operário, São José, o carpinteiro. Nós vos suplicamos, abençoai estes espaços deste centro cultural e da nova escola judicial. Abençoai as pessoas que aqui trabalham, abençoai as pessoas que aqui haverão de trabalhar e aqueles que por aqui passarão em busca da formação cultural, da visita aos espaços e, inclusive, da formação judicial. Que todos os que por aqui passarem possam também receber a bênção que nós, neste momento, desejamos para todos os que aqui nos encontramos. Abençoai, Pai de bondade, as pessoas e estes lugares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Na ambiguidade daquilo que significa no hebraico a palavra bênção, encontra-se talvez uma grande lição para mim e para cada um dos senhores que tem influência positiva na sociedade brasileira e na vida de tantos com o prestigioso trabalho que exercem, porque aqui se encontram pessoas tão importantes para a nossa sociedade, para a transformação e melhoria dela. A palavra bênção, no fundo, nos traz uma grande lição. O fato que acontece conosco pode ser simplesmente um fato, mas a narrativa do fato, o olhar para ele, poderá ser visto de uma forma pessimista ou de uma forma otimista. Optemos sempre pelo bem, pela visão positiva das coisas e construamos cada vez mais uma sociedade mais justa e fraterna e um Brasil melhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convidamos a segunda vice-presidente, ouvidora e diretora da Escola Judicial, desembargadora Rosemary de Oliveira Pires Afonso, para suas palavras. Bom, eu estou surpresa, eu não sabia que teria que falar algo aos senhores, mas nenhuma dificuldade da minha parte, porque o meu coração é só gratidão. Essa gratidão é em vários sentidos, para várias pessoas. Pessoas que estão aqui hoje na nossa administração, nossos colegas desembargadores, mas também colegas que passaram, inclusive pela escola. Estou vendo a doutora Emília, estou vendo a nossa ex-presidente, desembargadora Maria Laura. Bom, enfim, são colegas muito valiosos, meus colegas desembargadores. Então, agradeço muito a presença e também, com certeza, o apoio que nos deram para a realização desse projeto.
Evidentemente que também tenho que fazer um agradecimento para os juízes de primeiro grau, porque a escola é feita também e principalmente para eles, assim como para os servidores. Para eles, em razão da nossa missão constitucional, para os servidores, em razão de determinações regimentais. Quero agradecer todas as autoridades presentes que tomaram o seu precioso tempo para conosco estarem aqui, brindando e participando dessa bênção tão linda do nosso reitor. Quero agradecer aos pedreiros, aos pintores, aos engenheiros, aos técnicos de eletricidade, aos arquitetos, aos servidores que atuaram na proteção desse patrimônio histórico. Enfim, é muita gente para nós agradecermos. Que se sintam cada qual abraçados por mim e grato, muita gratidão mesmo, é da minha parte, para com todos. Apenas um último registro, dois últimos registros, acho melhor assim. Eu quero agradecer ao meu coordenador acadêmico da Escola Judicial, Vitor Salino de Moura Essa, ao secretário da Escola Judicial, que é o meu braço direito na área administrativa, Leonardo de Assis Silveira. Quero agradecer aos servidores da Escola Judicial, sem os quais nada disso podia acontecer. E, finalmente, eu quero agradecer ao meu presidente, queridíssimo, Dr. Murhalen, que me deu a honra de me permitir vir a esse espaço e fazer desse espaço um lugar realmente com condições de oferecer não só a nossa comunidade jurídica, mas a comunidade belo-horizontina e outros, essa imensa oportunidade de nós nos aperfeiçoarmos e assim seguirmos na nossa missão, do nosso bem dever cumprido. Muitíssimo obrigado a todos e todas. Para o seu pronunciamento, convidamos Sua Excelência, o presidente do TRT da Terceira Região, desembargador Ricardo Antônio Moalen. Vou ajudar. Eu queria ter uma visão de todos, e como eu não tenho altura suficiente, eu pedi que pusessem uma caixinha de uva aqui para que eu pudesse falar vendo-os. Tocou-me muito há pouco tempo, quando eu li um texto de uma poeta finlandesa, Edith Irene Södergran, que diz o seguinte: não há ninguém no mundo que tenha tempo. Ninguém a não ser Deus. É muito óbvio isso, né? E isso significa o quê? Que nós temos pressa, porque o nosso tempo é limitado. Deus não tem pressa, porque Ele é infinito, tem a eternidade. Por conta disso, eu vou tentar fazer uma explanação breve das palavras que pretendo dizer e vou pedir licença desde já para quebrar o protocolo e vou me reportar aos nomes que foram mencionados, dos ilustres convidados que aqui vieram, e não vou repeti-los um a um, para ser breve. O ponto principal da minha fala é a restauração desses prédios nos quais abrigaremos o Centro Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, ora criado, e a nossa Escola Judicial. Antes de entrar nestes dois pontos, eu peço licença para fazer duas breves considerações. Primeira, em paralelo com o preâmbulo da nossa Constituição Federal, e com respeito a quem tem outra crença ou não tem nenhuma crença, eu evoco
a proteção de Deus para esta casa, a partir do Cristo crucifixo, que está ali, neste salão, e que significa para mim e para muitos um ponto de interseção entre o céu belo e bom e esta terra confusa. Nessa linha de coerência, eu convidei o padre Luiz Henrique Eloy Silva para abençoar esta casa. O padre Luiz Henrique é o pároco da Igreja São Bento, a paróquia em que eu habito, além de ser o magnífico reitor da PUC-MG, a minha faculdade, a minha escola de formação. De alguma forma, eu senti que São Bento não poderia faltar a esta inauguração. Seu lema, ora et labora, reza e trabalha, é um casamento que deu certo e tangencia o próprio direito do trabalho, ao entrelaçar duas dimensões, a transcendente e o trabalho. Orar, como Jesus ensina em Mateus e Lucas, nos aproxima de Deus. Passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. O grande remédio para todas as doenças e infelicidades, como dizia Churchill. Pena que falte trabalho para tantos e dignidade e segurança do trabalho para outros. Nem sempre é fácil dirigir a mente a Deus durante a labuta. Conciliar oração e trabalho dá leveza ao peso da jornada e permite cumprir as obrigações com alegria e sem murmurar, apesar de todas as dificuldades. O crucifixo é o modo mais eficaz para elevar os pensamentos a Deus. Funciona como uma espécie de Wi-Fi espiritual. Permite conexão rápida e direta com o Pai, independentemente do sinal da nossa operadora. Por isso, fiz questão de ter aqui este belo crucifixo, que foi um presente que ganhei. Aliás, me deram 2 iguais. Um ficou na sala da presidência e o outro veio para cá. Dos diretores e assessores que trabalham comigo mais proximamente. Esta foi a primeira consideração. A outra, eu sinto falta de alguns colegas queridos que partiram nos últimos anos. Homenageio-os na pessoa do desembargador Luiz Felipe Lopes Bozon, querido de todos nós, o homem que me ligava 7 horas da manhã e não me dava bom dia. Só falava assim, Ricardo, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso. Tá, vai dar errado, não vai dar certo. E que nos deixou no dia 13 de julho. E o faço rememorando, a doutora Mônica Sete Lopes é testemunha, que partiu dele a ideia de dar à escola judicial o nome de desembargador Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, que foi nosso professor de todos nós, e também nosso colega de magistratura. Ex-presidente, portanto, do nosso tribunal, professor emérito, livre-docente da UFMG, e nós temos a honra aqui de receber os seus familiares, as suas pessoas mais próximas. Se possível, antes de terminar o meu mandato na presidência, que está próximo ao fim, eu pretendo homenagear não só, como estamos homenageando hoje, 2 colegas ilustres, Paulo Emílio e Luiz Bozon, mas todos os magistrados que já serviram a esta casa. E aqui nós temos paredes de sobra para que possamos fazer um mural com o retrato de todos, para que as gerações futuras possam conhecer quem serviu a terceira região. Outra ausência sentida
é da primeira pessoa que soube dos meus planos para este espaço. Em janeiro, no curso da obra, trouxe-a para conhecê-la. Resolvemos almoçar aqui perto. Era uma sexta-feira. Após, fomos caminhar por essas ruas caóticas, que muito além do caos, esconde o belo para ver, sentir e admirar. Mas também tem uma triste realidade. A gente vê também pessoas que vão e vêm do trabalho, e pessoas que não vão e não vêm do trabalho, ficam por aí, perdidas, porque não tem trabalho. Começou a entardecer, ficou tarde, nós resolvemos voltar. Aí faltou tempo. Em fevereiro, Ângela partiu. Eu sou muito grato a Deus pelo tempo que me permitiu tê-la ao meu lado. Um brevíssimo spoiler sobre os prédios me parece interessante. Quem quiser conhecer mais detalhes, terá acesso aos folhetos que distribuímos nas mesas por todo o ambiente. A restauração deste bem cultural compreende 2 espaços. O pavilhão Mário Werneck, em homenagem a Mário Werneck de Alencar Lima, engenheiro paulista aqui formado, professor catedrático da Escola de Engenharia e primeiro diretor do Instituto Politécnico da PUC. E as oficinas Cristiano Ottoni, em homenagem ao serrano, de mesmo nome, Cristiano Ottoni, patrono da engenharia brasileira e da Escola de Engenharia da UFMG. Neste portentoso prédio, o pavilhão Mário Werneck, este onde estamos, funcionará o Centro Cultural, embrião, quem sabe, de um futuro museu da Justiça do Trabalho. Sua edificação, há quem fale que é neoclássica, mas há quem fale que é arte déco, data de 1928. Sua edificação recebeu o projeto de Luiz Signorelli, um arquiteto de nome italiano, mas mineiro, de Cristina, terra da minha mãe. E que tem projetos vários em Belo Horizonte. Aqui ao lado o Hotel Sul-Americano, um pouco mais adiante o Automóvel Clube, o Centro Cultural do Banco do Brasil e tantos outros. Depois ele foi para o Rio, depois retornou para Belo Horizonte e fez escola de arquitetura. Escola não no sentido literal, escola no sentido de deixar um rumo para um determinado tipo de obra. Já o prédio das oficinas Cristiano Ottoni, que tem mais um estilo industrial, porque lá efetivamente funcionava uma oficina, ou laboratório, receberá as novas instalações da Escola Judicial. Sua construção é do século XX, da década de 20, e não há assim, muita certeza de quem é o projeto arquitetônico. Eu não consegui essa informação nem no Arquivo Mineiro. Os restauros de ambos os prédios foram iniciados em 2016 e paralisados durante alguns anos por diversas questões. Eu, antes mesmo de assumir a presidência, comecei a flertar com a ideia de restaurar esses espaços, que sempre foram muito agradáveis à minha vista, na perspectiva de fazer o que estamos entregando hoje. E, logo ao assumir a presidência, quis dar concretude a esse projeto, pois trago sempre comigo uma convicção. O lugar em que eu estou é o lugar que foi conduzido por Deus para servir e para cumprir alguma coisa que está por ser feita. E assim abracei com todas as minhas forças essa ideia de dar começo ao Centro Cultural e recomeço à Escola Judicial, neste novo prédio. Escola hoje dirigida pela minha competente colega, desembargadora
Rosemary de Oliveira Pires Afonso. Tomando de empréstimos o juridiquês, que é a nossa linguagem de trabalho, eu planejei essa obra da seguinte forma, em 3 fases. Eu pensei na primeira fase, que seria a etapa que eu chamei de etapa ACO, que seria o conhecimento da realidade e a eleição das prioridades. Uma segunda etapa que eu pensei foi a etapa processo, que é justamente o caminho que eu precisaria percorrer para poder efetivar a criação do Centro Cultural e também a realocação da Escola Judicial. E a terceira etapa, a etapa Adquem, já olhando para a meta que eu queria efetivar, que seria justamente a conclusão, o feixe daquele processo, que seria a segunda etapa, que é justamente entregar este prédio pronto para funcionar, os 2. E eu achei que ia ser muito fácil. Eu vi outro dia uma entrevista, e eu vou relatar o que eu aprendi com essa entrevista, para tentar dizer o que eu senti. Viktor Frankl, já com certa idade, depois de ter passado por tudo que passou na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, já com certa idade, tinha mais de 50 anos, mais de 60, salvo engano, resolveu tirar o brevet para pilotar aviões. E ele relata que uma das lições mais importantes que ele aprendeu na vida foi com o seu instrutor de voo. E qual foi essa lição? Se nós temos 2 pontos, eu estou no avião no ponto A e quero chegar no ponto B, ele perguntou ao instrutor como deveria fazer, e o instrutor disse, trace uma linha reta. E o Viktor Frankl traçou a linha reta imaginária, aí o instrutor falou com ele, mas tem um problema, tem uma corrente de vento muito forte, que dependendo da forma que ela pegar o seu avião, ela vai jogá-lo para baixo, e você não chegará no ponto B, chegará num ponto B1, que é um ponto inferior, muito menos nobre, e que você não desejava chegar. Ou se a corrente te pegar de outra forma, ela vai te jogar para cima, e você vai chegar talvez num ponto B0, que não é o ponto que você também queria chegar. Tem uma solução. Você tem que continuamente vigiar e fazendo as correções. A corrente te jogou para cima e está te jogando para o ponto A1, retorne para a sua linha. Te jogou para o ponto menos nobre, retorne para a linha que vai te levar à sua meta. Contínuas vezes, corrigindo a meta sempre que preciso. E foi mais ou menos isso que nós fizemos aqui, não foi mesmo, doutor Carlos Ataíde, meu diretor-geral? Foram várias as correntes de vento enfrentadas antes de chegar ao ponto nobre desejado. Agora, uma confissão. Tem alguns dias que eu não durmo, porque eu tive um sonho, não sei bem se foi sonho, mas eu acho que é uma reminiscência de uma novela que eu vi há muitos anos, em que tinha um prefeito de uma cidade do interior, que se chamava Odorico Paraguaçu, e que sua meta era inaugurar um cemitério. E o cemitério estava prontinho, tudo arrumadinho, só faltava o defunto. E eu acordei assustado. Graças a Deus não estou inaugurando, nem quero inaugurar cemitério. Mas a minha preocupação era não ter o que colocar aqui dentro. Deixar 2 prédios assombrados no meio da cidade ia ser muito pior do que deixar do jeito que estava. Mas, brincadeiras à parte, graças a Deus não nos faltam acervos e materiais para colocar aqui. O próprio mobiliário,
o nosso acervo processual, nós temos processos que foram tombados pela Unesco como memória do mundo. Não é isso, doutora? Minha futura desembargadora? Se Deus quiser, né, Cristina? E logo. Nós temos processos que foram tombados pela Unesco, que retratam todo o período da mineração Morro Velho, das doenças, daqueles trabalhadores muito humildes que morriam atacados por doença no pulmão. Esses processos são valiosíssimos e reconhecidos pela Unesco como memória do mundo. E, no momento oportuno, serão expostos aqui. Já estou até conversando com a vice-diretora da Faculdade de Direito, com a reitora da UFMG, para a gente firmar logo um convênio, porque eu preciso da mão de obra de pesquisadores, para fazer a seleção de tudo e garimpar essa joia, esse tesouro. E, além disso, não nos faltam o próprio acervo da Escola Judicial, que tem uma bela biblioteca física e digital, não restrita ao direito e aberta ao público. É muito interessante quando a gente vê na Escola Judicial o que eles chamam hoje de concurseiro, vindo para cá para passar a tarde estudando. Não é legal, não é isso mesmo, doutor? Tem sempre lugar. E, por outro lado, não nos faltará também agora com o Centro Cultural a oportunidade de trazer obras artistas, artes plásticas, música. Nós temos um belo teatro que está lá na Escola Judicial, não é muito grande, mas é muito moderno. E já firmamos uma parceria com a Fundação Clóvis Salgado, então esse espaço vai ser muito bem aproveitado com essa finalidade. Eu convido a todos os senhores para uma visita à nossa exposição de fotografias do diamantinense Assis Horta. É um passeio pelos primórdios da CLT, período que antecede e que sucede 1º de maio de 1943. Prêmio Marques Ferrez de Fotografia, salvo engano, da Unesco. É uma exposição maravilhosa que os senhores terão a oportunidade de conhecer, ficará aqui à disposição, aberta ao público até dezembro. São fotos, a maior parte delas, de trabalhadores muito humildes, que sequer roupas adequadas tinham e que lhes eram emprestadas pelo próprio Assis Horta, para a carteirinha para a carteira de trabalho, a fotinha 3.4, que os senhores receberão aqui hoje. Cada um dos senhores daqui sairá com a sua carteira de trabalho, com a sua foto. Basta visitar a exposição. O fotógrafo Lambi Lambi já está lá e as carteiras já estão lá, só tirar a foto. Observem que interessante é o trabalho artístico desse fotógrafo, Assis Horta, que morreu em 2018, aos 103 anos de idade. Dizem os estudiosos que a prefiguração da fotografia se deu com Michelangelo Caravaggio, Michelangelo Merisi, porque ele usava uma técnica, a técnica que os entendidos chamam de tenebrismo, que é um fundo escuro, em conjunto com o foco da luminosidade. Isso você encontra, os senhores podem ver em várias obras dele. Numa de especial realce é a chamada de Mateus, onde a luminosidade entra, não se sabe bem por onde, parece que um basculante, uma janela, ou pela porta, não se sabe bem ao certo, e foca exatamente Mateus. É uma obra muito interessante, porque o dedo que Michelangelo põe em Cristo apontando para Mateus é o mesmo dedo que o outro Michelangelo Buonarroti pôs no teto da Sistina. Mas o que eu acho interessante é que a realidade com que Caravaggio focava as pessoas, e por isso dizem que ele é o precursor da fotografia, está aqui
Ângela Gutierrez, que entende disso muito mais do que eu, de certa forma, se espelha no trabalho de Assis Horta. Ele dá luminosidade ao rosto do ser humano. É impressionante. Ele usa o tenebrismo e usa a luz para obter este efeito de luminosidade ao ser humano. E isso é uma coisa boa de ver, bela de ver. Andem pelos 2 prédios, apreciem tudo, inclusive a bela vista noturna do conjunto paisagístico arquitetônico da Praça Rui Barbosa, notadamente do Museu de Artes e Ofício, os leões que foram trabalhados por um artista belga, o monumento da terra mineira que estão aí na praça. A respeito dos praça essa, a respeito da qual, me corrijo, eu já até me habilitei perante a Prefeitura Municipal para ver se me permitem, se nos permitem restaurá-la. Já finalizando, eu não gosto de dizer que este conjunto será revitalizado, pois essa palavra dá uma ideia de que aqui falta vida, e aqui há muita vida, muita vida. A vida está aqui, ele será assim, este local, esse conjunto será assim, embelezado. Basta colocar um pouco de ordem no caos, para a beleza aflorar. Um pouco de ordem, não só aqui, no mundo inteiro. É com muito prazer que nós, do TRT da Terceira Região, recebemos todos os senhores a este evento. Muito obrigado. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região apresenta os seus sinceros agradecimentos a todas as autoridades do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, ao magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica, Padre Luiz Henrique Aloy Silva, ao quarteto de cordas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, aos advogados, servidores e demais presentes. Convidamos a todos a visitar a exposição Assis Horta, a democratização do retrato fotográfico através da CLT, no Salão do Terceiro Andar, com exposição de fotografias de curadoria de Guilherme Rebelo Horta. Após a exposição, convidamos a todos para o coquetel que será servido no foyer da Escola Judicial. Obrigada.